Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Nestes Termos. Eu sou Felipe Marque e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou bater um papo, trocar uma ideia aqui com vocês, sem roteiro, sem script, sem nada. Faz um tempinho que eu não apareço aqui no canal, né? Tava meio parado, sem publicar muitos vídeos. Confesso que eu tava muito corrido esses tempos, trabalhando bastante. E deixei de trazer um pouco de conteúdo aqui, mas dando um tempo livre agora, estou voltando a ter alguns roteiros aqui para fazer, alguns vídeos novos, então na medida do possível eu vou trazendo aqui para vocês. Hoje é uma segunda-feira de noite, estou aqui sossegadão em casa, já estou com a minha vestimenta de ficar em casa aqui sossegado, então esse vídeo é bem informal, é um bate-papo aí com vocês, bem tranquilo, e eu tô a fim de falar um pouquinho do começo da minha carreira, do começo do escritório, o início das atividades do escritório aí, como é que tem sido, e falar um pouquinho a real aí para vocês. Para quem não sabe, eu comecei no meio de 2025, abri o meu próprio escritório, comecei a advogar aí sozinho, por conta, e é isso aí, eu vou falar sobre esse começo, como tem sido até agora, esses primeiros meses, o que aconteceu, né, como é que foi. Antes de eu começar a advogar, abrir o meu próprio escritório, começar a advogar por conta, eu pesquisei muito na internet, eu tentei assistir muitos vídeos, eu vi bastante coisa, assim, né, de conteúdo, e eu senti um pouco falta, assim, de... como é que eu posso dizer? Eu acredito que o que eu encontrei de conteúdo na internet não falava muito bem como que era o começo da advocacia, assim, na prática, né? Uma coisa próxima da realidade, sabe? Eu acho que ficava uma coisa meio distante, meio lúdica, assim, né? Sabe? Meio imaginário, né? E aí eu nunca sentia que... Algumas coisas você até fala assim, poxa, isso faz sentido, mas eu não sentia que eu achei um conteúdo que realmente, cara, isso aqui é a realidade, a real é essa. É assim, entendeu? E isso considerando o pessoal, assim, mais bacana, com conteúdo melhor. Fora esses gurus aí que querem te vender ilusão, né? Isso aí não vou nem comentar, tá? Deixa quieto. Então senti um pouco falta desse tipo de conteúdo, sabe? Falar como é que é o começo mesmo, a real, ali, o dia a dia, como é que começa isso daí, sabe? Enfim, né? Então é isso aí, resolvi trazer esse vídeo aqui para bater um papo, uma coisa bem tranquila, sossegada aí sobre esse assunto, tá? Poxa, tem sido bem interessante o começo do escritório. Me surpreendeu muito positivamente, graças a Deus, em todos os pontos. Eu realmente tive certeza daquilo que eu já imaginava, que eu encontrei o meu propósito de vida, né? Eu já imaginava, porque no fim da faculdade eu já sabia que eu queria advogar e ter o meu próprio escritório, então eu já vinha me preparando para isso, eu já vinha montando site, cartão, identidade visual, sabe? Eu já tinha essa certeza, falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero advogar, eu quero ter o meu próprio escritório. Né, e já estava me organizando nesse sentido e imaginava que seria algo bem bacana, mas quando eu comecei, agora assim, com alguns meses de experiência e na reta aí para completar um ano de escritório, eu tenho certeza que esse é o meu propósito de vida, que, cara, para mim tem sido muito gratificante, profissionalmente, pessoalmente, em todos os sentidos da minha vida, né? Então eu tô gostando muito, tá? Gostando muito mesmo. Acho que assim, isso me trouxe um propósito de vida muito grande, porque eu sempre quis trabalhar em contato com pessoas, em contato com a sociedade mesmo, né? E o cliente, quando ele chega para você, ele traz o caso dele, né? O caso dele é muito importante para ele. Muitas vezes envolve uma sensação, uma emoção, né? Tem algo por trás, um medo, uma angústia, uma tristeza, um sentimento de uma revolta, né? Algum acontecimento que ele está se sentindo prejudicado, enfim, é algo que é importante na vida da pessoa, né? E você pegar aquilo para si e falar, não, eu vou te ajudar, eu vou tomar conta, é muito interessante, né? É muito legal. E
é muito gratificante quando você consegue trazer um resultado esperado para o cliente, né? E ele te agradece, se emociona, enfim, isso é muito legal, é um propósito de vida muito bacana mesmo. Outro ponto interessante é lidar com a parte estratégica, né, dos casos do escritório. Isso eu achei muito legal, porque quando eu trabalhava num escritório como advogado, não tinha isso. Você senta, faz a petição que manda você fazer e pronto. Quando você advoga por conta é diferente. Poxa, o cara chega no seu escritório, você tem que atender não só a pessoa, tomar conta do emocional, das emoções do caso daquela pessoa, você tem que também entender o caso dele. Você tem que fazer as perguntas corretas, você tem que extrair as informações necessárias para entender aquele caso com profundidade, elaborar, discutir isso com colegas, elaborar uma estratégia jurídica adequada e conduzir o processo pensando, né, nos andamentos estratégicos, né, qual vai ser o próximo passo. Você tem várias possibilidades dentro do processo, é um jogo de xadrez, né? Então isso é muito legal. É algo tático, né, técnico, assim, é muito bacana. Isso também acho bem legal, essa parte, sabe? Então tem me surpreendido muito positivamente nesse lado espiritual mesmo, emocional, assim, de propósito de vida, né? E graças a Deus também tem me surpreendido financeiramente. Acho que nada é por acaso na vida, né? Então, assim que eu saí do escritório e comecei a advogar, foi uma transição abrupta, né? Não teve um período de transição, não. Foi eu peguei minha carteira da OAB e falei assim, tô indo, é isso que eu quero, eu sei que é isso que eu quero, obrigado pela oportunidade, estou saindo para fazer o que eu quero fazer. E logo no começo, algumas coincidências, né? Que eu acredito em Deus, as coincidências começaram a acontecer. Logo no início, na primeira semana que eu tinha saído, uma colega me procurou falando, tem um escritório aqui que está procurando um colega para fazer diligência. Você tem interesse? Era acompanhamento de perícia trabalhista. Falei, tenho, claro. Não estou fazendo nada, vambora. E fui. E eles pagavam um cascalhinho lá por cada diligência. Muito tranquilo, muito tranquilo. Eu ia, sei lá, perdi uma hora e meia do dia. Você ia lá, acompanhava a perícia, meia hora, volta para casa, acabou. Manda um recibinho lá, eles te pagam. Tinha mês que eu fazia 3, 4, outro mês eu fazia 10 perícias, né? Então, no começo isso me ajudou bastante, né? Mas eu já com a mentalidade de sair daquilo ali, mas sempre pensando em expandir, né, em ser visto. Então, nos lugares onde eu ia fazer perícia, conversava com o perito, comecei a conhecer gente, fazer contato, entregar cartão, já vieram alguns clientes, né? Outros clientes começaram a vir, amigos, conhecidos, familiares, casos de família, 2, 3 casos de família, um outro conhecido, um outro amigo também apareceu, aí alguns casos desse aí, a galera vai entregando cartão dá resultado, faça um cartão, começou a vir cliente. Sabe, internet, às vezes você posta, Instagram, tal, aparece um pessoal, então foi vindo cada hora de um lado. Convênio, fiz um convênio com a defensoria, tá sendo super bacana pra mim. O pessoal demoniza, né, a defensoria, nossa, é horrível, só bucha, não paga nada. Besteira, cara, pra mim tá sendo super legal, super bacana e tá ok, né? Não é nada de honorários surpreendentes, realmente não, mas também tá tranquilo, tô no começo, não tô fazendo nada, eu peguei um caso esses dias, eu gastei 2 horas no caso e vou receber honorários integrais, 100%. Eu fiz uma resposta à acusação e participei de uma audiência de instrução criminal. Acabou, o juiz sentenciou, encerrou o processo, vai expedir ofício, protocolar e lá, vou receber. Simples assim, né, em questão de alguns meses. Né? Tranquilo, então tranquilo, põe no meio da sua demanda aí, e você está sendo visto, o promotor está te vendo, o juiz, você vai no fórum, faz audiência, esses clientes podem te indicar, enfim, super bacana, sabe? Então, por isso, e o que eu estava falando, né, me surpreendeu financeiramente, por isso, desde o começo, as coisas se encaixaram e, surpreendentemente, desde o primeiro mês que saí do escritório, eu tive um retorno financeiro maior do que o salário que eu recebia lá, né? Poxa, quem é advogado sabe quanto que é a média salarial de um advogado júnior aí pelo país, né? Que não é lá essas coisas. Então também não é muito difícil de você ultrapassar esse salário, né? Vamos ser sinceros.
Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus me abençoou. Acredito que quem faz o bem, quem é correto e quem tem força de vontade, as coisas vão dar certo. Então, as coisas começaram a dar certo para mim. Logo no primeiro mês, o retorno financeiro já foi melhor. Hoje, por exemplo, esse mês eu já tenho um retorno financeiro que é mais do que 3 vezes o salário que eu ganhava lá. Em um mês que tá tranquilo. Os clientes que eu tenho estão pagando aí os parcelados por mês, né? Os parceladinhos. Tem cliente que vem e paga honorários à vista, enfim. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre essa parte de financeiro, tá? Do começo do escritório, como é que é, para vocês entenderem a realidade mesmo. O que mais preocupa é isso, né? Mas eu não vou adentrar aqui nesse vídeo, eu vou falar isso no outro vídeo específico que vocês vão entender a realidade, como é que é. Vão perder essa premissa desses gurus de internet aí de que honorários, nossa, você vai ficar rico e o advogado, besteira, eu vou falar como é que é. Mas enfim, sendo breve aqui, tem me surpreendido positivamente nesse sentido também. Não tô rico, não tô milionário, mas está indo bem. Estamos dando os passos firmes, sólidos, com calma, com cautela, mas construindo uma reputação séria, honrada, ilibada, fazendo um trabalho sério, ganhando a confiança dos nossos clientes e iniciando a construção da nossa reputação aqui na nossa cidade, né? Aqui na região, para com o tempo, de maneira sólida, fazer um projeto de expansão e expandindo, né, nossas atividades e tudo mais. Então tem sido muito legal esse começo para mim, muito bacana, eu estou muito feliz, muito realizado. É isso. Se eu deixei de comentar algum ponto aí, mandem nos comentários. Esse vídeo é bem tranquilo, é mais um bate-papo mesmo informal. Quero saber de vocês, se ficou alguma dúvida de como que é começo de carreira, advocacia, advogado no início e tal, deixa aí nos comentários, vou tentar responder todo mundo, porque eu tinha bastante dúvida sobre isso e não encontrei muita gente que tava meio que lançando a real, assim, de boa, sabe? Então, comentem aí que eu vou responder vocês. E é isso, qualquer coisa, sugestão de vídeo, essas coisas, manda aí, tô aberto a trocar uma ideia, tá bom? É isso. Nestes termos, peça deferimento, deixa o joinha, bate no sininho aí, valeu, abraço, até a próxima.